Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O teólogo Mai Pirman, ele escreve com suas próprias palavras que certo dia um jovem carpinteiro de Nazaré sentiu um impulso que, conforme reconheceu, era a voz daquele que o enviava à terra, o Pai Celeste. Ele deixou de lado as ferramentas da carpintaria e deve ter dito à sua mãe: é chegada a minha hora, preciso tratar dos assuntos de meu pai. A voz o levou até junto do Jordão, na Judéia, onde João estava a batizar. A Bíblia não nos informa se João e Jesus se conheciam antes, apesar de serem parentes, pois possivelmente levaram vidas separadas, Jesus em Nazaré e João no deserto da Judéia. Sabemos, porém, que quando Jesus se apresentou no batismo, João sentiu imediatamente a presença daquele que não tinha qualquer pecado a confessar. Após ser batizado, dando Jesus o seu exemplo, ele inicia seu ministério. O evangelista Marcos começa seu relato desse ministério de Jesus com a movimentada viagem de pregação na Galileia. Ele nos conta o tema da pregação de Jesus, e esse tema era urgente. Primeira parte do versículo diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus anuncia que o tempo chegou, pois ele, o Messias, havia se revelado. Gálatas 4:5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei. Ele anuncia que o reino de Deus está próximo, pois a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. O reino de Deus foi estabelecido pelo Rei dos Reis de forma invisível até o momento na terra. O reino divino pode ser visto nos corações e nas vidas de todos aqueles que o aceitam. João 3, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não se trata de um reino político ou material, que é transitório e passageiro. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todavia, de uma poderosa transformação que reflete toda a realidade daqueles que estão inclusos no reino de Deus. No reino de Deus, a vontade do Pai é conhecida e deve ser praticada. Fazer continuamente a vontade de Deus nesse reino deve ser a maior prioridade do cristão, não importando os obstáculos. Paulo escreveu às igrejas da Galácia: pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça deve ser o nosso anseio e alvo principal. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Segunda parte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus chamou as pessoas a se arrepender. Essa palavra indica mudança de opinião, mudança de pensamento, que por sua vez leva a mudança de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra. As pessoas precisam se arrepender, afinal o reino de Deus está próximo.
Como posso entrar no reino de Deus se não me arrepender dos meus pecados, uma vez que os pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus? Com o pecado não é possível haver comunhão com Deus. Arrepender é uma necessidade absoluta de quem deseja entrar no reino de Deus. Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Jack Lewis comentou que nesse caso, a mensagem da pregação de Jesus aprimora aquela antes proclamada por João Batista. Mateus 3:2. Ele dizia: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mais tarde, essa mensagem também é proclamada pelos seus discípulos. Essa era a mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho significa literalmente boas novas. Sua essência pode ser assim entendida: Deus, na pessoa de Cristo, veio ao mundo para libertar a humanidade do jugo do pecado. E a sua substância, ela é composta pelos ensinos de Jesus, que ele ministrou acerca da salvação, e pela obra que ele efetuou para que nós venhássemos a obter essa salvação. Entramos no reino ou na igreja pela fé, pelo arrependimento e pelo batismo. A todos que desejam fazer parte do reino de Deus, a ajuda de Deus encontra-se até o momento disponível. E Isaías nos exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Uma última vez: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus os abençoe.